E aí, já tá gravando? Fala, moçada! Sejam bem-vindos ao curso de análise combinatória do Tio Linha. O tema da aula de hoje é combinações completas. Moçada, vamos aprender matemática do jeito certo, aprendendo a raciocinar em cima das coisas e não ficando decorando macete? Então vem comigo! Fala, moçada! Sejam bem-vindos aí à nossa sexta aula do curso de análise combinatória. Eu sou o professor Linhares, conhecido também pela alcunha de Tio Linha, e eu estou aqui para tratar com vocês hoje do tema combinações completas. Vamos ao problema? Dados N objetos distintos, de quantos modos podemos escolher P deles, distintos ou não? Muito bem, pessoal, se não fosse por essa última frase, distintos ou não, se fosse simplesmente dados N objetos distintos, de quantos modos podemos escolher P deles, nós estaríamos falando aí de combinações simples, ok? Se não me falha a memória, foi a terceira aula, ok? Combinação simples de P elementos, de N elementos tomados de P em P, ok? Classe P. Então, é o número de subconjuntos. Ok? Porque quando você fala de escolher P deles, você está falando escolher eles de uma vez, assim, né? Não importa a ordem, né, na qual eles aparecem nessa escolha. Então, em princípio, dados N objetos distintos, de quantos modos podemos escolher P deles, combinação simples de N elementos classe P. Mas agora nós temos esse detalhe a mais aqui, distintos ou não. Quando você coloca essa restrição, seu problema passa de combinação simples para combinações completas, para uma combinação completa, ok? Já coloquei a formulinha aqui. Combinação completa, nós vamos colocar o símbolo CR. C de combinação e R de com repetição, de pode haver repetição, né? Mas é o nome que se dá a combinação completa. De N elementos classe P, a continha que nós vamos fazer, que eu vou justificar ao longo da aula, é combinação simples de N mais P menos 1 elementos tomados de P em P. Aí fica N mais P menos 1 fatorial, dividido por P fatorial, N menos 1 fatorial. Tá bom? Vamos ver o porquê disso. Nós estamos aqui para isso, né? Para ver o porquê disso daí. Mas antes, vamos pegar um exemplo, tá? De N igual a 4 e P igual a 2 e vamos entender o problema, antes da gente ver o motivo da solução. Então vamos supor que eu tenha 4 objetos distintos, o que significa dizer, por exemplo, que eu tenho 4 sabores de sorvete numa sorveteria. O exemplo que o Morgado dá, inclusive, é de sorvetes numa sorveteria. Então você tem lá os sabores A, B, C e D. Tanto faz o que é cada um, né? Chocolate, baunilha, avelã, baunilha, chocolate e damasco. Só para ficar com as iniciais aí, qualquer coisa assim. E aí você pergunta de quantos modos nós podemos escolher 2 deles, tá? Para P igual a 2, de quantos modos nós podemos escolher 2 deles, podendo haver repetição ou não. Você vai pedir 2 sorvetes. Pode ser um de avelã e um de baunilha, pode ser um de avelã e um de chocolate. Ou seja, podem ser os 2 distintos, mas pode ser, por exemplo, 2 de baunilha, 2 de chocolate. Entenderam qual que é a jogada? Então, em princípio, quais que seriam as combinações simples de 4 elementos 2 a 2, né? Nós temos aqui o A e B, lembrando que as combinações simples são subconjuntos, né? O A e o C, a ordem não importa, na hora de apresentar a gente coloca na ordem alfabética, mas AC e CA é a mesma coisa para nós aqui, por isso que é um problema de combinação, né? E assim vai, né? AD, BC, BD e CD, né? A gente teria mais 2 aqui, inclusive. Combinação de 4, 2 a 2, dá 6, né? A gente teria ainda aqui o BD, já que chegamos até aqui, BD e ainda o CD. Essas seriam as combinações simples de 4 elementos tomados de 2 em 2, né? São 6 subconjuntos de 2 elementos a partir do nosso universo de 4. Mas, para a resposta desse problema, para a resposta de combinação completa, a gente teria que adicionar mais alguns aqui. Eu posso pedir os 2 de avelã, eu posso pedir os 2 de baunilha, os 2 de chocolate, ou então os 2 de damasco. Aqui, claro, né, eu estou usando essa notação de subconjunto, nos conjuntos não faz sentido repetição de elementos. Vocês lembram lá que eu já expliquei justamente na aula de combinações simples, quando se fala de conjuntos, você tem aquela noção de pertinência, ou o elemento pertence ou ele não pertence, não tem essa de quantas vezes ele aparece, né? Mas enfim, pessoal, eu estou usando essa notação aqui só para não ficar tão diferente dessa, mas para indicar assim, ó, ou eu posso pedir 2 sabores diferentes, seriam essas 6 opções, aí sim a combinação simples, ou então eu posso pedir os 2 iguais. Então eu tenho que adicionar esses outros 4 aqui, ó. Então a gente tem que a combinação completa, né? Combinação com repetição de 4 elementos classe 2,
ou de 2 em 2, aqui vai dar 10, ó. A gente fez, né, na mão, deu 10. Perceba que é diferente do 6, da combinação simples, né? A formulinha ali, né? 4 mais 2, 6, menos 1 dá 5. Então seria 5 fatorial, dividido por P fatorial, então 2 fatorial, e o N menos 1 fatorial, 3 fatorial. Então ficou aqui, ó, 5 vezes 4, aí o 3 fatorial foi embora, dividido por 2 fatorial, que é 2, olha lá. Tá vendo? Deu 10, bonitinho. Aqui perceba, moçada, que nesse exemplo de P igual a 2, ficou fácil da gente perceber, da gente, digamos, fazer na mão. A gente pega as combinações simples, que a gente já sabe fazer, né? N fatorial dividido por N menos P fatorial, dividido também por P fatorial, né? O início seria só o arranjo, né? Enfim, as combinações simples, a gente faz as combinações simples e depois a gente adiciona aqui aqueles pedidos que tem 2 vezes o mesmo sabor. Mas e se o P fosse igual a 3? Perceberam que eu poderia ter 2 A's e 1 B, eu poderia ter 3 B's. Então, se eu fosse listar na mão, ficaria custoso, né? Puxa vida, eu vou ter que pegar todos os sabores distintos, ou então apenas um deles aparece dobrado, ou então 2 deles aparecem dobrados. Se o N e o P forem números muito grandes, fazer na mão fica inviável, né? Então a gente precisa de uma forma para sistematizar essa continha aí, que é o que nós vamos fazer agora. Muito bem, moçada. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, para solucionar essa questão é a gente colocar a pergunta de um outro jeito. Percebam que, da forma como estava antes, a gente tem as escolhas onde são todos diferentes, né? As combinações onde todos são diferentes. Aí, depois, a gente vai para as combinações onde há alguma repetição. Nesse exemplo de n igual a 4 p igual a 2, a gente só tinha mais uma nova classe, que eram os 2 repetidos. Mas vocês entenderam que se o n fosse grande e o p fosse grande, a gente teria muitas dessas classes para ver, né? Vamos supor, n igual a 10 e P igual a 7. Então eu teria primeiras combinações onde os 7 são diferentes. São 10 sabores, você vai pedir 7 sorvetes, né? Primeiro você tem lá, de quantos modos nós podemos escolher 7 sabores diferentes. Aí é combinação de 10 elementos tomados de 7 em 7. Aí, de quantos modos eu posso ter escolhas ali onde um sabor aparece 2 vezes. Aí depois, para 7 escolhas, cabe 2 sabores aparecem 2 vezes. Aí tem mais 3 diferentes, né? Dando 7. 3 sabores aparecem 2 sorvetes. E aí um sabor aparece sozinho. Aí depois tem um sorvete, um sabor aparece 3 vezes. Os outros 4 são diferentes. Aí um de 4, um de 2, os outros 2 sozinhos. Socorro, né? São muitas classes, né? A gente vai ter que ficar pegando a resposta de pedacinho em pedacinho. A chance da gente deixar alguma coisa de fora é grande. Aqui então nós vamos mudar o approach, nós vamos pensar na questão da seguinte forma, ó. Se eu tenho 4 sabores, sabores A, B, C e D, eu preciso escolher uns tantos sorvetes do sabor A, pode ser um, pode ser mais de um, pode não ser nenhum, inclusive. Eu tenho o sabor B, eu vou pedir uns tantos sorvetes do sabor B, pode ser 0, pode ser 1, pode ser mais do que 1. C e D, mesma coisa. E eu vou chamar então de X1, X2, X3 e X4 a quantidade de sorvetes de cada sabor. Eu vou ter X1 sorvetes do sabor A, eu vou ter X2 sorvetes do sabor B, X3 sorvetes do sabor C, X4 sorvetes do sabor D. E aí, a resposta para o nosso problema então, de quantos pedidos eu posso fazer, né? Que é a combinação completa de 4 classe 2, vai ser o número de soluções naturais para essa equação aqui, ó. X1 mais X2 mais X3 mais X4 igual a 2. Perceba que aqui a gente já sistematizou o problema de uma forma mais interessante. Bom, então aquela solução lá onde eu tinha, por exemplo, ali o A e o B, um sorvete do A e um sorvete do B, ele corresponde ao quê? Ao X1 igual a 1, X2 igual a 1, X3 igual a 0, X4 igual a 0. 1 mais 1 mais 0 mais 0 dá 2. É uma das soluções, né? Soluções naturais, né? Então, naturais com 0 aqui. Aquele outro lá, por exemplo, tinha o C e o C. Era outra das 10, né? Equivale ao quê? 0, 0, 2 e 0. Essa solução corresponde a esse cara. E aí, a gente vai ter 10 soluções naturais para essa equação aqui. Mas por quê? Vamos ver. Muito bem, moçada. E aí, ó, agora nós vamos aprender um truque sensacional para resolver esse tipo de problema. A gente já releu o problema e agora a gente tem essa equação aqui, né? A soma de 4 variáveis igual a 2. Essas variáveis são variáveis naturais. Podem valer então 0, 1, 2 ou assim por diante. E eu quero saber quantas soluções eu tenho. Lembrando que uma solução significa um setup já dos 4 valores, né? X1 vale tanto, X2 vale tanto, X3 vale tanto, X4 vale tanto. Isso é uma solução da equação, né? É uma equação de 4 variáveis. Eu quero saber quantas são essas soluções. Olha que truque sensacional, pessoal. Nós vamos embaralhar, nós vamos contar de quantas formas diferentes nós podemos embaralhar 3 barrinhas e 2 bolinhas.
Olha só. As 3 barrinhas, elas vão dividir para nós as 4 variáveis. O que vier antes da primeira barrinha é o x1. O que tiver entre a barrinha 1 e a barrinha 2, né, entre a primeira e a segunda barrinha, é o x2. O que tiver aqui dentro é o x2. O que tiver entre a segunda barrinha e a terceira barrinha é o x3. E o que tiver depois da terceira barrinha é o x4. Então, para 4 variáveis, 3 barrinhas separam a nossa linha, como se fosse assim, né, em 4 regiões. Uma antes de cada barrinha e uma depois da última. E as 2 bolinhas, a quantidade de bolinhas que tiver em cada região, vai ser o número que nós vamos estar contabilizando aquela variável. Por exemplo, aqui ó, uma forma da gente embaralhar 3 barrinhas e 2 bolinhas seria aqui ó, as 3 barrinhas e depois as 2 bolinhas. Como é que a gente vai ler isso aqui ó, como soluções desse cara? É um truque, moçada, que assim, não precisa ficar triste porque você não pensaria nisso. É um truque extremamente fora da casinha, tá? Mas ele já está pronto, nós estamos estudando ele aqui, tá bom? Você só precisa entender como é que ele funciona, você não precisa ter bolado ele da sua cabeça. Ó, antes da primeira, antes da segunda e antes da terceira não tem bolinha nenhuma, então x1, x2, x3 é igual a 0. Depois da última nós temos 2 bolinhas, x4 igual a 2, ó, essa é uma solução. Outra forma de embaralhar 3 barrinhas e 2 bolinhas é assim, ó. Antes da primeira é o x1, depois da última é o x4. x1 e x4 vão ser iguais a 0. Entre as 2 primeiras é o x2, entre as 2 últimas é o x3, ó, ambas vão ser iguais a 1, ó, essa é outra solução. Seria o BC, né? Um sorvete B e um sorvete C. Aqui, ó, se ficar assim, tá vendo? Já pegou a mãe, ó. Antes do primeiro, que é o x1, depois do segundo aqui, que é o x3, depois do terceiro, que é o x4, tudo igual a 0. x1, x3, x4 igual a 0. Entre a primeira e a segunda barrinhas, nós temos o x2 igual a 2. Beleza? E aí, pessoal, de quantas formas nós podemos embaralhar essas 3 barrinhas e essas 2 bolinhas? Para cada forma de embaralhar, nós vamos ter uma solução diferente. E aí fica uma meditação aí, né? Mas será que isso varre todas? Certo? Será que varre tudo mesmo? Bom, primeiro, a gente não consegue pensar numa solução dessa equação que não corresponda a um desenhozinho desse. Porque, como eu falei, esse desenho ele mapeia 3 barrinhas, mapeiam 4 regiões, uma antes de cada barrinha, né? E aí uma depois. E as 2 bolinhas, né? Estando em qualquer lugar, né? Antes da primeira, antes das 2, ou algumas misturadas no meio do caminho, vai me dar. Aqui nessa região não tem nada, aqui tem uma, não sei o que, vai dar um total de 2 bolinhas. Então vai dar um total de 2. Então, primeira coisa, não existe solução que a gente não consiga mapear desse jeito, ok? Pensa em qualquer solução aí. Ah, x1 vale 2, esse cara vale 0, 0 e 0. Como é que ficaria? 2 bolinhas, 3 barrinhas. Ah, esse cara vale 2 e o resto tudo vale 0. Seria como? Barrinha, barrinha, 2 bolinhas, barrinha. Não tem como você pensar numa solução desse cara que não possa ser representado nesse diagraminha. E o contrário também. Todo diagraminha desse aqui vai corresponder a uma solução. Então não tem como nenhuma ficar de fora. Se a gente pegar todas as formas de embaralhar esses símbolos aqui, essas barrinhas, essas bolinhas, nós estaremos pensando em todas as soluções dessa aqui. Não tem como nenhuma ficar de fora, tá bom? Aí medite um pouco sobre isso que você vai ver, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, de quantas formas eu posso embaralhar 3 barrinhas e 2 bolinhas? Bom, eu tenho um total de 5 símbolos. 3 barrinhas com 2 bolinhas dá 5 símbolos. Então eu vou permutar esses 5 símbolos. É permutação de 5 elementos. Porém, 3 deles são repetidos. Aí é permutação com repetição, ok? Nossa 4ª aula, foi isso? Permutação com repetição, moçada. Tá vendo como é que as aulas anteriores são importantes? 3 deles são repetidos, porque são as 3 barrinhas. E nós temos um outro grupo de 2 repetidos, que são as 2 bolinhas. Então fica 5 fatorial, né, ou n fatorial, com repetição de 3 e repetição de 2. Então fica 2 fatorial, 3 fatorial aqui embaixo, né, que são os fatoriais dos caras que se repetem. E aí você olha para essa expressão aqui, puxa vida, né? 2 mais 3 dá 5, né? Então você tem o n fatorial aqui, um cara fatorial e n menos ele fatorial. Puxa vida, isso aqui coincide com a combinação de 5 elementos tomados de 2 em 2. Seria combinação de 5 tomados de 3 em 3 também, né? Se alguém estivesse perguntando, mas a gente tá fazendo aqui de maneira a coincidir, né? Esse 2 aqui com o P, tá bom? Vamos generalizar o resultado agora, pessoal? E aí, tá aí, moçada. Suponhamos que nós temos, então, N objetos distintos. Eu quero saber de quantas formas eu posso escolher P deles. A escolha não é ordenada, né? Só que eu preciso saber quais eu vou escolher e quais eu não vou escolher. Porém, podendo esses caras ser distintos ou não. Então eu posso escolher um determinado elemento mais de uma vez. Posso escolher os P diferentes, ou então um deles eu pego 2 vezes, um deles eu pego 3 vezes, enfim, aí dependendo do N do P, a gente vai ver quais opções eu tenho. Mas via de regra, então, eu vou ter x1 é a quantidade de vezes que eu vou escolher o elemento A.
x2 é a quantidade de vezes que eu vou escolher o elemento B. E assim por diante. Até o xn-1 é a quantidade de vezes que eu vou escolher o penúltimo elemento da lista, né? Você pega esses n objetos distintos e coloca eles numa lista ordenada. Se forem letras, a ordem alfabética, por exemplo. Enfim, você coloca eles numa ordem preferencial para você ir varrendo cada um deles. Então você tem o primeiro, o segundo, aí o x índice n-1 é a quantidade de vezes que você vai escolher o penúltimo elemento, x índice n é a quantidade de vezes que você vai escolher o último elemento. Esses caras podem valer 0, pode valer 1, pode valer 2, são naturais. A soma deles tem que dar p, porque no final das contas você vai escolher p elementos. Então eu vou pegar 3 vezes o objeto A, 2 vezes o objeto B, tantas vezes o objeto C. A soma tem que dar p, que é a quantidade total de elementos que você vai tomar. Então você quer saber quantas soluções naturais você tem para essa equação de n variáveis. Aí você faz o truque das barrinhas e das bolinhas, é infalível. Você vai precisar de n-1 barrinhas para você representar as n variáveis, né? Então a quantidade de bolinhas que vier antes da primeira barrinha é o x1. Entre a primeira e a segunda é o x2. Ou antes da segunda, né? Antes da terceira é o x3. Antes da quarta é o x4 e assim por diante. Antes da n-1 é o x índice n-1. Então você tem tantas barrinhas, né? n-1 barrinhas, n-1 regiões antes, né? À esquerda. Já pegou as variáveis até aqui. E aí tem uma última região, que é a direita da última barrinha, né? A direita da barrinha mais a direita, né? Vai te dar o xn, ok? Então com n-1 barrinhas você fatiou a sua faixa em n regiões. A quantidade de bolinhas em cada região é a solução que você está computando ali. E no total você tem que ter P, você vai ter que somar P bolinhas, né? A quantidade de bolinhas na região x1, a quantidade de bolinhas na região x2. Tudo tem que somar um total de P, você não pode ter mais que isso. Então você vai ficar embaralhando n-1 barrinhas e P bolinhas, ok? É o truque das barrinhas e das bolinhas infalível aqui. Então é uma permutação com repetição. Você tem n-1 barrinhas com p bolinhas, dá um total de n mais p menos 1, que é a soma dessas duas quantidades aqui. É a quantidade de símbolos que você está permutando, tá? Acontece que p deles são iguais, que são as p bolinhas, né? As bolinhas não faz diferença se é a bolinha 1, bolinha 2, né? O importante é se tem bolinha ou não tem. Então você tem p bolinhas repetidas e você tem n-1 barrinhas repetidas. Então é um problema de permutação com repetição. Um total de n mais p menos 1 símbolos, com P deles repetidos, que são as bolinhas, com n-1 deles repetidos, que são as barrinhas. Então fica aí vem a permutação com repetição. N mais P menos 1 fatorial, tá aqui, com repetição de P, então divide por P fatorial, com repetição de n-1 dividido por n-1 fatorial. E aí você percebe, ó, a soma de P com n-1 é o que está em cima. E aí fica então, P fatorial, esse cara menos P fatorial. Fica a estrutura bonitinha de uma combinação simples de n mais P menos 1 elementos, classe P. Que é a nossa formulinha, ó, n mais p menos 1 fatorial sobre p fatorial n menos 1 fatorial, tá bom? Então, vamos supor que a gente tivesse aqui um cara grandão, né? Combinação com repetição, combinação completa, né? De 10 elementos, classe 7. Foi aquele exemplo que a gente falou, né? Tem 10 sabores, a gente vai pegar 7 sorvetes. Pô, pode ser 7 do mesmo, pode ser 6 de um sabor e um sorvete sozinho do outro, pode ser 5, 1 e 1, ou 5 e 2. Socorro, né? Não dá para ficar listando tudo. Mas aqui, ó, a gente vai simplesmente fazer uma combinação simples. Soma eles e subtrai 1. Então, 10 mais 7, 17, menos 1, 16. Tomados de quanto em quanto? De 7 em 7. Fica a combinação simples de 16 elementos, classe 7. Não tem nenhuma relação com a combinação simples assim, per se, né? Mas é porque fazendo isso você está escrevendo essa formulinha e por isso que funciona, né? Então fica aqui 16 fatorial sobre 7 fatorial, 9 fatorial. Aí vai dar um número grandão aqui. E é isso, pessoal. Essa foi uma aula mais rapidinha aqui, né? A nossa última aula ficou meio longa, eu procurei dar uma enxugada aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se sobrou alguma dúvida, por favor aí, deixe nos comentários, tá bom? Não deixe de comentar, eu vou responder sua dúvida, tá bom? Um forte abraço para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, curte a página se você estiver no Facebook, curte a minha página. Tamo junto, moçada. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!